É a paz do Senhor para os irmãos, né? Uma boa tarde para os nossos ouvintes, né? Nós estaremos fazendo um comentário sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, conforme eu já havia comentado, a gente vai estar comentando cada uma das lições que os professores estarão fazendo a explanação em cada domingo. E domingo agora, né, 10 de maio, os professores vão estar explanando a lição de número 6, que tem como título O Nascimento de Isaac. O texto áureo, temos aqui o versículo 14 de Gênesis, capítulo 18, que diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E, na verdade prática, fala sobre a onipotência de Deus, né? Um dos atributos, né? Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Nós vamos ver nessa lição, né, Abraão com 100 anos de idade, Sara com 90, e o impossível aconteceu, ou seja, Abraão ser pai aos 100 anos e Sara sendo mãe aos 90 anos. Sara recebe a visita de Deus no tempo em que ele determinara. E Deus fez assim cumprir a sua promessa. Sabemos que as promessas de Deus, elas se cumprem. Nós temos uma gama de promessas que já se cumpriram e tem muitas promessas que ainda não se cumpriram, mas nós podemos confiar na palavra do Senhor, né? Que as promessas do Senhor jamais elas falham, né? O cumprimento das promessas do Senhor é da ordem de 100%. Nós observamos aqui que a operação de Deus não é como a lógica humana. Muitas das vezes nós pensamos de uma forma ou de outra, mas a operação de Deus é segundo a sua soberana vontade. Quer dizer, quando Deus quer fazer algo, não há quem possa estorvar as suas mãos, né? O profeta Daniel, por exemplo, Daniel capítulo 4, versículo 35, ele diz assim, que a pessoa não pode impedir o que Deus está fazendo e diga, que faze, né? E nessa lição agora, nós vamos estar falando na palavra-chave, é milagre. Realmente aconteceu um milagre. Quer dizer, Sara, por exemplo, já, conforme diz o texto bíblico, já havia cessado os costumes das mulheres, ela sendo estéril, então Deus fez com que ela viesse a gerar, dando filho, dando luz a Isaac. Agora, antes que as coisas viessem a acontecer, né, vamos ver aqui algumas coisas que se passaram. Né? As consequências da impaciência de Sara. Quando Isaac nasceu, a primeira providência foi dar nome ao seu filho. Né? O nome, por exemplo, o próprio Deus havia escolhido o nome de Isaac. Isaac vem do hebraico Itzak, significa riso, ou aquele que ri. O riso de Sara não é apenas uma reação espontânea, mas sim uma expressão profunda de desconfiança que estava sendo moldada por anos de espera e de dor. Após muitas décadas de esterilidade, sua risada carrega assim o peso de uma desilusão, né? É o eco de uma autodefesa emocional. Então, novamente, certamente, Deus havia de cumprir sua promessa. Né? Antes, a situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de ter um filho, causava riso. Abraão, por exemplo, foi o primeiro que riu ao ouvir a promessa que teria um filho. Depois, mais tarde, Sara também riu também, né? Com a ideia que seria mãe aos 90 anos. Então, Abraão e Sara, eles não riram de Deus, mas riram de si próprio, quer dizer, as condições de ambos, né?
Abraão com 100 anos e Sara com 90. Então, Abraão ser pai e Sara ser mãe era uma coisa de chamar muita atenção. Então, esse riso deles, quer dizer, não foi um riso assim, riso de Deus, mas riso de si próprio. E a gente observa que após o nascimento de Isaac, depois passamos o tempo, Sara começou a provar dos resultados negativos do seu plano, ou seja, entregar Agar, a serva egípcia, a Abraão para que tivesse filhos por intermédio dela. É aquilo que a gente já comentou em algumas vezes, né? Deus faz as suas promessas, muitas das vezes a pessoa fica querendo dar uma mãozinha a Deus, né? Dar uma contribuição para que se realize a promessa. Então, teve início os problemas familiares. Primeiro, sendo desprezado pela própria Agar. Né? Agar, por exemplo, que era serva de Sara, ao dar luz a Ismael, ela começou a zombar, começou a desprezar a sua senhora. Então, Sara já começou a ser desprezada por Agar, né? Sem dúvida, criticando por ser estéril. Segundo, Ismael começa a zombar Isaac também, né? Faz lembrar o caso de Penina, zombando de Ana, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Então, Sara começou a provar dos resultados negativos do plano, né? Que é entregar Agar, a serva egípcia, a Abraão, para que tivesse filhos por intermédio dela. Né? E a gente observa que o tempo vai passando e a convivência entre as duas, ou seja, entre Sara e Agar, foi se tornando assim insuportável. Então, o que acontece? Chegou à conclusão que Sara chegou à conclusão de pedir a expulsão de ambos, ou seja, pedir a expulsão de Agar e Ismael. Quer dizer, a solução encontrada por Sara, diante de todos esses fatos, ela chegou para Abraão e falou: deita fora essa serva e seu filho, que ele não há de ter direito juntamente com Isaac. E Abraão ficou assim, muito triste e tudo. Então Deus chega para Abraão e diz para ele: tu faz tudo o que Sara te mandar. Então foi uma medida assim, um tanto drástica por parte de Abraão, mas não tinha um outro jeito. Nós observamos que em outra vez também, né, Agar já tinha saído e depois o anjo virou para ela voltar, né, se arrepender, se humilhar diante de sua serva. Mas não foi o que aconteceu, né? As zombarias continuaram e aí depois teve essa expulsão definitiva. E Abraão, com 99 anos, quer dizer, Abraão estava com 99 anos e Sara já muito ultrapassaram a idade de ter filhos, quer dizer, se passaram 13 anos após o nascimento de Ismael e 24 anos depois da promessa original, quando o Senhor apareceu a Abraão, né, lá em Ur, né, com a mensagem, né, que ele revelou como Deus Todo-Poderoso. Isaac, por exemplo, quer dizer, o nome dado por Deus antes mesmo do nascimento, significa ri, aquele que ri, ou simplesmente riso. A Bíblia não fala nada assim, sobre os dias da infância de Isaac. Depois a gente vê que ele se tornou uma pessoa forte, até mesmo suficiente para carregar a própria madeira para o fogo do altar, né, subindo aquela montanha. Quando Deus, para provar a fé de Abraão, pede o sacrifício de Isaac, mas isso já é um outro capítulo. Agora a gente vê que Abraão ele tem que tomar uma atitude. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, Abraão fez um grande banquete. Os historiadores dizem que, por volta dos 5 anos de idade, a criança era desmamada. Então, o desmame era um momento muito especial na tradição oriental. Então, Abraão e Sara resolveram dar um grande banquete no seu lar, né?
O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava do seu filho, do seu mal-estar. Era tão tamanho que ela não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, ela pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho. Né? Abraão ficou muito triste, mas o próprio Deus falou para ele que ele deveria ouvir, né? A sua esposa. Paulo, por exemplo, ele usa, na sua epístola aos Gálatas, ele usa essa expressão Agar e Sara para representar duas alianças. Né? Agar representando a aliança dada no Monte Sinai, que é a lei, que traz escravidão e caracterizava a Jerusalém terrena. Já o filho nascido de Sara, como resultado da promessa de Deus, o Senhor, né? Representando os cidadãos de Jerusalém, da Jerusalém celestial, que são livres. Agora a gente vê que Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho não foi uma decisão nada fácil, uma decisão provavelmente uma das mais difíceis para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara havia pedido. E Agar agora se encontra, Agar e Ismael, no deserto de Berseba. Quer dizer, foi uma prova muito terrível que Agar teve que passar juntamente com seu filho, depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão deu para eles são um pão e um odre de água, que não deu para muito tempo, 1 ou 2 dias, quer dizer, no máximo. E Agar chorou, foi tomada assim pelo desespero. A expectativa daquele deserto era as piores possível. A maior preocupação de Agar, quer dizer, não era com ela própria, em si com o sofrimento do seu filho e sua morte. E ela percebeu que, diante daquela situação, sem comida, sem água, seu filho iria morrer. Então ela se distanciou, deixou seu filho debaixo de umas pouquíssimas árvores que havia no deserto, para não ver o seu filho morrer de sede. E o texto bíblico diz que ela levantou sua voz e chorou. Agar pôde ouvir o clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer, né? Somente ouvir a voz e não fazer nada. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael e ele enviou um livramento para Agar, juntamente com seu filho. Né? Na conclusão, nós podemos finalizar essa lição afirmando que o Deus de Abraão ele é um Deus fiel, fiel para com as suas palavras, para com as suas promessas. Né? Jamais elas podem falhar. Né? As palavras do Senhor jamais vão falhar. Ele vela pelas suas palavras para cumprir. Né? Então, ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu a sua promessa a toda a descendência de Abraão, e isso ele o fez. Né? De Abraão veio Isaac, Jacó, dos quais descende todo o povo de Israel. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar colaborar com Deus trouxe consequências gravíssimas. No entanto, o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael. Então, nós podemos ter lição preciosa desse nascimento de Isaac. Nós vemos que Deus prometeu e ele cumpriu. Por outro lado, nós não devemos ser precipitados. Deus promete algo, nós temos que esperar pelo cumprimento da palavra do Senhor. Não? Nós não podemos se precipitar. O apóstolo Paulo, parece que na Epístola aos Romanos, ele diz que Abraão creu quanto à própria, em esperança, ele creu quanto à própria esperança. Quer dizer, significa que as circunstâncias eram as piores possíveis para o cumprimento da promessa. Se passaram muitos anos, Abraão já idoso, Sara também,
Mas Deus prometeu, então, com certeza, ele vai cumprir. Por outro lado, nós temos que atentar para com a palavra do Senhor. O Senhor prometeu, então a gente descansar nas promessas do Senhor. Não tente fazer algo como querendo dar uma mãozinha ao Senhor, dar uma colaboração. Vou fazer isso, que aí fica mais fácil para Deus operar. Quer dizer, nós temos que pensar naquele versículo. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Quer dizer, o Senhor é possível fazer todas as coisas. Então, diante da promessa, nós devemos tão somente confiar no Senhor, confiar nas suas promessas, que essas promessas hão de cumprir. Existe uma grama de promessas que o Senhor fez e que já se cumpriram, e existe também muitas promessas que ainda não se cumpriram, mas nós temos essa certeza absoluta que elas irão se cumprir. Portanto, vamos confiar nas promessas do Senhor. E a maior promessa nossa, por exemplo, é a promessa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Amém, amém.